Você disse que as lembranças de todas as mulheres que foram apagadas, as nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha demorada, sofrida e cruel. Há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. O que é perdão? Será o ato de não guardar mais ressentimento de uma pessoa? Ou será simplesmente um desejo de não querer mais se lembrar daquilo que a pessoa fez que te machucou? Hoje verdadeiramente vou dizer o que é perdão e que Jesus Cristo diz a respeito sobre isso. Muitas das vezes sentimos ódio por algumas pessoas que fizeram mal a nós. Isso não vale somente para mim, mas para todos vocês, porque somos a Igreja de Cristo, somos um membro e nós devemos se comportar como tal. Mas como nós podemos mostrar que somos limpos se muitas das vezes estamos sujos tão completamente ao ponto de Cristo ver nós como escuridão? A verdade é que nós devemos ser luz e nós devemos brilhar nas trevas, mas não no sentido de brilhar como fama ou conquistar tantas coisas nessa terra. Vamos supor que nossas vestes estejam limpas, tão brancas como alva a neve. Agora me diz, e se no seu dia a dia você acaba brigando com alguém, guardando ressentimento e até odiando e desejando mal ao próximo? Você acha mesmo que suas vestes ainda estão limpas? Verdadeiramente estão sujas, pois as pequenas coisas que você acha que são insignificantes são essas pequenas coisas que estragam e que sujam você. Existe uma palavra na Bíblia escrito em Cantares, capítulo 2, versículo 15: apanhe para nós as raposas, essas pequenas raposas que estragam as vinhas. O que são as raposas? As raposas são as brigas e são as discussões, os ressentimentos guardados e até mesmo o ódio que nós desejamos ao próximo. Imagine uma vinha cheia de frutos. Essas raposas acabam então entrando em sua vinha e estragando parte da plantação. Você acha mesmo que sua plantação não será estragada totalmente se você deixar essas raposas à solta dentro do seu plantio? Vou lhe contar uma história sobre o perdão de um homem que foi vendido como escravo e se tornou governador de todo o Egito, e ainda no final perdoou os seus irmãos. Essa história é sobre um jovem que aos seus 17 anos foi vendido como escravo, mas irei resumir para que você entenda completamente. Havia na terra de Canaã um jovem chamado José, que aos seus 17 anos apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Esse jovem chamado José era filho de Jacó, o filho de sua velhice. Então Jacó fez para seu filho José uma túnica de várias cores para presenteá-lo. Porém seus irmãos tinham inveja de José, a tal ponto que eles não podiam conversar em paz. Mas eis que uma certa noite José teve um sonho. Eis que José estava no meio do campo atando molhos de trigo, e eis que seu molho se levantou, e o dos seus irmãos também, e se inclinaram ao seu molho. Então José, feliz por tal sonho, foi contar aos seus irmãos, pois ele sabia que esse sonho foi dado por Deus. Porém, ao contar para os seus irmãos, eles se aborreceram e ficaram com raiva, e disseram: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deverás ter domínio sobre nós. E desde aquele dia, muitos dos seus irmãos ainda odiavam cada vez mais. Que mesmo José, tendo a boa intenção de contar os sonhos para seus irmãos, eles se aborreciam cada vez mais e o odiavam, pois invejaram José. Mas certo dia os irmãos de José estavam apacentando o rebanho em Siquém, e eis que seu pai Jacó disse para José: José, vai ao encontro dos seus irmãos, e veja como eles estão e como está o rebanho. Então José acabou achando seus irmãos em Dotã, e os avistou de longe. Então seus irmãos tiveram uma ideia, e conspiraram contra ele, e disseram uns aos outros: eis que lá vem um sonhador mor. Vinde, pois, agora, e lancemos numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos
o que será dos seus sonhos. E a cova estava vazia, e jogaram José dentro da cova. Mas eis que então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em nosso irmão? E escondamos-lhe. E eles tiveram outra ideia. Eis que estava passando mercadores de escravos naquele momento. Então venderam José por 20 moedas de prata, e José foi levado ao Egito. Então seus irmãos pegaram sua túnica e a tingiram com sangue de um animal e levaram ao seu pai e disseram que um animal, besta fera, o comeu. Já no Egito, José então foi vendido a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. E esse homem era o senhor de José. Porém Deus ainda estava com José, pois ele ainda cria na palavra do Senhor. Então aos olhos de Potifar, José era bom. E Potifar então colocou José para gerenciar toda a sua casa e toda a sua fazenda. Mas eis que certo dia a mulher de seu senhor viu José e pediu para se deitar com ele. E José recusou inúmeras vezes, até que um dia a mulher de seu senhor resolveu se vingar. E a mulher então pediu para José se deitar com ela. Porém novamente José recusou. E dessa vez José deixou seus vestidos e saiu correndo. Então a mulher chamou os homens da casa dizendo que José tinha querido deitar com ela, o que era mentira. Então o senhor Potifar entregou José para a prisão e José ficou preso. Mas o senhor estava ainda com José e José foi colocado como gerenciador de toda a prisão. Então, passando algum tempo, 2 homens foram presos, a mando de Faraó. Mas eis que esses 2 presos tiveram um sonho, e José, usado por Deus, interpretou os sonhos. E conforme José tinha interpretado, assim aconteceu. Passando então 2 anos, José ainda estava preso. Então aconteceu que ao fim dos 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que teve um sonho. E não havia intérprete no Egito que podia interpretar. E José foi lembrado por um homem que foi levado preso a mando de Faraó, aquele mesmo homem que José tinha interpretado o sonho quando estava na prisão. José então, usado novamente por Deus, interpretou o sonho de Faraó, que significava 7 anos de fartura em toda a terra e 7 anos de fome que haveria de acontecer. Depois de José ter interpretado o sonho de Faraó, Deus então resolveu honrar José e finalmente livrá-lo da prisão e de todo o castigo que fizeram com José, sendo que José era inocente. Então disse Faraó: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus. E José foi colocado como governador de todo o Egito por Faraó. E José ficou responsável por gerenciar todo o Egito e guardar mantimentos nesse tempos de fartura, para que quando chegasse a fome, todo mundo pudesse ter pão para comer. Só que então, passando 7 anos de fartura, o pai de José pediu para os irmãos de José irem ao Egito comprar mantimento. Então, estando José como governador de toda aquela terra, os irmãos de José apareceram e se inclinaram a ele. E José, vendo seus irmãos, os conheceu, porém mostrou-se estranho para eles e falou com seus irmãos rigorosamente. E os irmãos de José não reconheceram ele. E José então lembrou dos sonhos que havia sonhado e acusou seus irmãos de serem espias. E todos então foram colocados presos até às ordens de José. Então José teve uma ideia de colocar seus irmãos à prova. E os seus irmãos então sentiram culpa, pois sabiam que aquilo que eles estavam colhendo era o que tinham plantado. José então tinha os interrogado e sabia que eles eram 12 irmãos e que ele fazia parte desses 12, mas que havia um que era o mais novo. Então José disse aos seus irmãos: se pois sois homens honestos, que fique um de vossos irmãos preso na cadeia, e vós ide e levai o trigo para a vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e nereis. E eles assim fizeram. Mas então José permitiu que levasse os sacos de trigo, e que colocasse o dinheiro deles de volta no saco. E assim então eles seguiram viagem. Porém os irmãos perceberam que o dinheiro tinha sido devolvido, e temeram, achando que era castigo de Deus. Então chegaram na casa de seu pai, e disseram toda a situação, e pediram para o pai, para que eles pudessem levar o irmão mais novo ao Egito, para que o outro pudesse voltar. Mas Jacó recusou. Então
não passou certo tempo que os mantimentos acabaram, e novamente Jacó pediu para os seus filhos irem ao Egito buscar mantimento. Então Judá disse ao seu pai Jacó: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão mais novo não vier convosco. Mas relutante, Jacó então aceitou, e deixou ir o irmão mais novo ao Egito com seus irmãos. Então os irmãos chegaram ao Egito, e José viu seu irmão mais novo, e pediu para que todos eles jantassem em sua casa. Então José, emocionado, correu para um quarto e chorou. Mas antes da partida dos seus irmãos, José teve outra ideia, e pediu para que o que gerenciava sua casa colocar o dinheiro na boca dos seus sacos e o seu copo de prata na boca do saco do irmão mais novo. E os irmãos então partiram novamente para a terra de Canaã. Só que ao sair da cidade, José tinha ordenado ao seu gerenciador que perseguisse os seus irmãos. E assim foi feito. E o servo então disse aos irmãos de José: por que pagaste mal por bem? E os irmãos de José disseram: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam seus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como pois furtaríamos da casa do seu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos em que for achado morra, e ainda nós seremos escravos de meu senhor. Então acharam no saco de trigo de Benjamim o copo de prata. Então rasgaram suas vestimentas e carregaram cada um seu jumento e voltaram para a cidade. Então novamente foram à casa de José e se prostraram a ele. E disse José: que é isto pois que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu bem sabes adivinhar? Então Judá se humilhou perante José e pediu clemência, pois sabiam que se não trazesse de volta Benjamim para casa ao seu pai Jacó. Então disse Judá: agora pois que fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos aqueles que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele. E quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. Então disse José ainda mais: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora pois não entristeçais, nem vós pense aos vossos olhos, porque me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que haverá lavoura seca. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei: assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estará perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza tu e tua casa e tudo o que tens. Podemos perceber que quando José ainda era novo, Deus tinha colocado um sonho em seu coração, porém seus irmãos eram invejosos e desejaram o mal de José e tentaram acabar com seus sonhos, o vendendo como escravo para o Egito. Porém Deus ainda estava com ele, e mesmo assim José prosperava, mesmo na casa sendo servo de Potifar, mesmo preso na cadeia. José se tornou gerenciador de toda a prisão, interpretou sonhos de pessoas que ele nem conhecia, e depois interpretou o sonho de Faraó e foi colocado como governador de todo o Egito. Tudo isso foi um processo para que José se tornasse uma pessoa grande no final, uma pessoa que pudesse perdoar os seus irmãos, mesmo que eles tenham feito mal a José. José pagou a eles o bem, pois quando nós fazemos o bem, nós colhemos o bem, mas quando plantamos o mal, nós colhemos o mal.
José tinha grande poder em suas mãos e podia mandar todos os seus irmãos a qualquer momento. Só que ao invés disso, José resolveu provar os corações deles para ver se eles se arrependeram, e verdadeiramente eles se arrependeram e preferiram ser escravos ao invés de entregar o irmão mais novo. Preferiram se humilhar perante o governador de uma terra onde eles não conheciam para implorar por misericórdia por seu irmão. Tudo no final contribuiu para o bem de todos. Mesmo José sendo vendido para o Egito como escravo, ele se tornou governador de todo o Egito e ainda guardou mantimento para que toda a terra pudesse ter pão para comer. Tudo foi na permissão de Deus. Muitas das vezes sentimos ódio por uma pessoa que fez mal a nós e nós desejamos vingança, afirmando que é justiça. Sei que pode parecer que estamos passando pano pelo erro das pessoas que já nos machucou, mas a vingança não é a solução, pois quanto mais nós sentimos ódio de outra pessoa, nos sujamos cada vez mais. Se você realmente quer ter paz em sua vida, você deve perdoar o seu irmão, pois isso é uma decisão que você deve tomar, pois isso não vai só beneficiar você, mas também outras pessoas que estiverem ao seu redor. Lembre dessa história, a história de José, que mesmo tendo poder em suas mãos de um governador do Egito, não desejou vingança, e sim perdoou e beneficiou a todos, e Deus retribuiu por bem. Se Deus falou com você nessa mensagem, ajude-me a espalhar a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles tenham a chance de conhecer Cristo Jesus, pois só Ele pode mudar a sua história.